Graça e paz, bom dia, amados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje é quarta-feira, um dia abençoado, chovendo muito, graças a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra, a qual faz parte do Evangelho de Jesus Cristo. Vamos meditar aqui onde escreveu Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Amém? Eu quero compartilhar com vocês o projeto de Deus chamado Jesus Cristo. Projeto de Deus chamado Jesus Cristo. E nós vamos ver aqui que o projeto de Deus, ele se iniciou primeiramente com Israel. Amém? Evangelho de Lucas, nós vamos ver que antes de Deus enviar Jesus, preparar Jesus, ele preparou João para poder preparar o caminho. E nós vamos ver isso aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, no versículo 5 em diante, diz: anúncio do nascimento de João. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Isso era Zacarias e Isabel. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. É aqui que eu quero chamar a atenção, a minha e a sua, quando Deus começa a preparar o projeto Caminho no Deserto, o projeto, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Antes de tudo, Ele prepara alguém para estar anunciando Jesus Cristo. E nós vamos ver aqui que o sacerdote Zacarias já era um homem avançado em idade, e a sua mulher, mas como a palavra diz que para Deus nada é impossível. Vamos lá. E concebeu que, exercendo ele o sacerdote diante de Deus na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. Zacarias era um homem temente a Deus. A sua esposa era filha também de sacerdote. E olha só que Isabel era estéril, mas concebeu Zacarias naqueles dias, caía em sorte de estar entrando no templo, não só para oferecer incenso, mas para receber uma resposta de Deus. Olha só. E toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso. Olha que coisa linda. Quando Zacarias entrou no templo para oferecer incenso, o povo estava todo o povo estava fora orando, porque no templo só entrava o sacerdote. O povo não entrava no templo. Não é como hoje. Hoje as congregações são abertas, todo mundo entra, todo mundo sobe no altar, todo mundo louva, todo mundo tem oportunidade. Não. No templo só entrava o sacerdote, porque o sacerdote ele tinha que ter uma vida de retidão diante de Deus. Ele tinha que ter uma vida de santidade, de verdade para com Deus, para entrar no templo. Senão, ele era executado dentro do templo. E nós vemos aqui que o povo estava do lado de fora
orando. É muito lindo isso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se, e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Olha Deus agindo no meio de Israel agora, diante de um sacerdote chamado Zacarias, sua esposa Isabel, já avançado em idade. Isabel era estéril. Você pode ver que Deus ele está sempre agindo a propósito de Israel, preparando tudo para que Israel venha novamente estar diante da presença de Deus, e agora ele prepara este projeto lindo, maravilhoso, chamado Jesus Cristo, que me alcançou, que te alcançou, e que todo o propósito é alcançar outras pessoas que estão perdidas. Vamos lá. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não tema, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. João, agora sendo concebido no ventre de Isabel, não podendo beber vinho, uma ordenança, não beber vinho e nem bebida forte, porque ele já iria ser uma criança que já nasceria cheia do Espírito Santo de Deus. Uma criança que já nasceria com o propósito de anunciar o caminho, a verdade, a vida, chamado Jesus Cristo. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. O primeiro propósito de Deus foi para Israel. Jesus ser anunciado para Israel. E aqui está sendo preparado, gerado João para anunciar a Jesus Cristo. Olha só. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência do justo, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. João estava agora recebendo uma ordem, estava agora delegado sobre a vida dele, que ele iria anunciar a Israel o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E uma coisa muito interessante é que Deus ele sempre age de uma maneira certa, correta, porque antes de enviar o seu filho, ele envia João para preparar o caminho. Olha só, diz então Zacarias ao anjo: Como saberei isto, pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade? João viu o anjo, o temor caiu sobre ele, e agora ele faz uma pergunta: como isso vai acontecer? Eu já sou velho, minha mulher avançada em idade, como ela vai conceber um filho? Não é um filho nascido do homem, não é um filho nascido da carne, mas é um filho projetado por Deus
para cumprir aquilo que foi determinado pelo grande Deus Todo-Poderoso. Olha só. E respondeu o anjo e disse: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te, a dar-te esta alegre nova. E eis que ficará mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas acontecerem. Portanto, não creste nas minhas palavras, que a seu tempo hão de se cumprir. E o povo estava esperando Zacarias, e maravilhavam-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não podia falar. Entenderam que tinha visto alguma visão no templo, e falava por acenos e ficou mudo. João, agora com a sua idade avançada, não tendo filho, sua esposa com a idade avançada, estéril, agora recebe a notícia que ela vai gerar um filho, com um propósito totalmente de Deus para anunciar a Israel o caminho, a verdade e a vida, chamado Jesus Cristo. Olha só. E sucedeu que, terminando os dias de seu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, olha só, e 5 meses se ocultou, dizendo: Assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. A vergonha de Isabel de não ter um filho, de não ter gerado um filho, agora foi destruída, porque agora ela está gerando algo muito importante, que é um anjo enviado do Senhor para proclamar a Israel a vinda de Jesus. Nós vamos ver aqui mais embaixo o anunciado do nascimento de Jesus. Deus, ele trabalha de uma maneira tão maravilhosa, porque antes de enviar Jesus, ele já prepara João, e como nós estamos lendo aqui em cima aqui, já se cumpre 5 meses que Isabel está grávida, e aí vem o anunciado a Maria que ela iria conceber do Espírito Santo, iria gerar um filho chamado Jesus Cristo. Olha só, o anúncio do nascimento de Jesus. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Agora são 6 meses que Isabel está grávida. Agora Maria recebe a notícia, ela tem a visão do anjo que vai anunciar ela, uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde estava, disse-lhe: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Primeiro Zacarias, agora Maria, ela tem a visão do anjo. O anjo vai até ela anunciar o propósito de Deus sobre a vida dela. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberá e dará à luz a um filho, e por-lhe-á o nome de Jesus. O anjo Gabriel aparece a Zacarias e diz para ele o nome do filho de Zacarias, que seria João. Era por costume, quando o filho nascer, receber o nome do pai. E nós vamos ver aqui, se nós meditarmos, que não vai ter tempo para meditar, porque é muito extenso aqui o que eu quero passar neste momento em nome de Jesus, para que as pessoas venham entender que o Evangelho de Jesus Cristo precisa ser anunciado. Olha só, e eis que em teu ventre conceberá e dará à luz um filho, e por-lhe-á o nome de Jesus. Este será grande,
e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Este projeto ele foi anunciado em Israel. Este projeto ele precisa ser anunciado nos dias de hoje. Jesus ele precisa ser pregado. Jesus precisa ser anunciado, porque o Pai é glorificado no Filho. Enquanto nós não entendemos isso, enquanto os líderes de congregações não entenderem isso, muitos vamos ficar a ver, Jesus está voltando, e Jesus não volta, porque Jesus precisa ser anunciado, os evangelhos precisam ser pregados. Olha só. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em seu ventre, olha só, em sua velhice. E este é o 6º mês para aquela que é chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Maria agora recebe a mensagem do anjo que ela vai gerar um filho, não é um filho da carne, mas sim um filho de Deus chamado Jesus Cristo, projeto a qual Deus tem preparado para Israel, e este projeto chega até nós como chegou até a mim e precisa chegar a outras pessoas. Olha só, ainda em Lucas capítulo 1, no versículo 39, Maria visita Isabel. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressadamente às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou-se no seu ventre. Isabel foi cheia do Espírito Santo. O primeiro encontro de Jesus com João. Um encontro onde eles não se viam, mas sentiram a presença um do outro. Olha só que coisa linda, maravilhosa, que precisa ser anunciado. E entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto? A mim que venha visitar-me a mãe do meu Senhor. O primeiro reconhecimento, Isabel agora reconhece que Maria, sua prima, ela está agora esperando em seu ventre o Senhor, Jesus Cristo. Com isso precisa ser pregado, pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de entre o meu ventre. Bem-aventurado a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe fora dito. A diferença de João para Jesus é de 6 a 7 meses, porque você pode ver aqui, ela já estava com 5 meses, quando foi anunciado aqui para Maria que ela iria gerar um filho. Quando ela vai visitar agora, que o anjo diz aqui, ela já está de 6 meses. Então é de 6 para 7 meses a diferença de Jesus Cristo, de João para Jesus Cristo. E olha só,
Nós vimos aqui, olha só, vamos continuar lendo. No 46, o cântico de Maria. Disse-lhe então Maria: minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza da sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Maravilha! Porque me fez grandes coisas, o poderoso e santo é o seu nome, e a sua misericórdia de geração em geração sobre os que temem. Com o seu braço obrou valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento do seu coração, despôs do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu despediu vazios ricos, auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou aos nossos pais, para com Abraão a sua posteridade, para sempre. Olha só, Maria ficou com ela quase 3 meses e depois voltou para a sua casa. O encontro de João e Jesus. De 6 a 7 meses de diferença um do outro, agora Maria fica lá 3 meses na casa de Isabel, e eles têm ali uma proximidade não visível, mas uma proximidade. Muito lindo isso. Olha só, vamos aqui. O nascimento de João Batista. E contemplou-se para Israel o tempo, e contemplou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho. E o seu vizinho e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia, e alegraram-se com ela. E aconteceu que ao 8º dia vieram circuncidar o menino, e lhe chamavam Zacarias, o nome de seu pai. E respondendo sua mãe disse: não, porém se chamará João. Aquilo que Deus havia determinado para Isabel. Aquilo que Deus já havia determinado para Zacarias. Coisa linda de Deus. E disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. E perguntaram por aceno ao pai, como queria que lhe chamasse. E pedindo ele uma taubinha de escrever, escreveu dizendo: seu nome é João. E todos se maravilharam. E logo a boca se lhe abriu e a sua língua se soltou. E falava louvando a Deus. E falava louvando a Deus. E veio temor sobre todos os seus vizinhos, em todas as montanhas da Judéia. Foram divulgadas todas estas coisas, e todos os que a ouviam as conservaram em seu coração, dizendo: quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Deus não faz nada de qualquer maneira ou de qualquer jeito. Ele agora preparou o seu projeto chamado Jesus Cristo, mas ele preparou João para estar anunciando Jesus antes do seu aparecimento. Antes de Jesus aparecer, João já estava testificando dele. Isso precisa ser anunciado. Depois, se nós formos continuar aqui, amado, vai ficar extenso, seria o nascimento de Jesus. João agora nasce 7 meses de diferença, 6 para 7 meses de diferença de Jesus Cristo, agora Jesus vai nascer. Este projeto ele precisa ser anunciado. Nós precisamos conhecer mais o propósito de Deus. Amém? Fique com esta palavra.
Fique com esse ensinamento, fique com essa instrução. E nós vamos ver que Jesus ele veio com um propósito, e esse propósito está aqui, ó, na Bíblia Sagrada, que vai ficar para a próxima. Amém? Deus abençoe. Vamos estar orando. Senhor, meu Deus amado, eterno Pai que está no céu, Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer. Aonde chegar esta live, meu Deus, meu Pai, aquele que ouvir, aquele que ver, que assistir, meu Deus Todo-Poderoso, receba esta palavra 160, 30 por 1, e que ela possa produzir frutos e o teu nome ser glorificado para a honra e a glória do seu santo nome. Amém. Voltamos com a próxima parte aí, em nome de Jesus. Não perca. Amém? Um beijo no coração. Fui.